Olá! Um jovem rejeitado pela própria família e que acaba virando escravo por causa disso. No episódio de Heróis Eternos de hoje, você acompanha o momento em que José é obrigado a começar uma nova vida no Egito e o que já era difícil parece se tornar ainda pior. Ele é acusado de um crime que não cometeu. O escravo vendido pela própria família. Mas ele é vendido quando ele tem lá os seus 17 aninhos. Está na flor da idade. O prisioneiro cercado de sonhos. O autor bíblico apresenta José como alguém colocado por Deus num determinado lugar para garantir a salvação de muita gente. O homem que impressiona o faraó e nunca abandona a Deus. Em nenhum momento ele reclama, em nenhum momento ele duvida. Episódio de hoje: José, parte 2. José, o filho favorito de Jacó. Invejado pelos irmãos, acaba vendido como um escravo. Ele, sem dúvida, não era primogênito. Ele, sem dúvida, tinha aspirações muito altas de controle, de domínio. E os irmãos não compreendiam isso. Era muito difícil para eles aceitarem o fato de que José, sendo mais jovem, fosse, no final de contas, o candidato a líder de todos eles. E aí, José ele passa por quase morte e vai ser vendido para o Egito, né? Ele vai parar lá no Egito e a gente sabe que ele passa por muitos momentos difíceis, ele vai passar, inclusive, pela cadeia, né? Ele vai ficar enjaulado durante um tempo. Mas esse tempo é interessante porque não é um tempo perdido. José vai para a cadeia, acusado de assediar a esposa de Potifar, oficial do rei para quem ele trabalha. Um crime que não cometeu. A mulher, a esposa de Potifar, gosta muito de José e quer ter um caso com José. E José fala que não, e não, e não, até que ela se irrita e acusa ele de ter atacado ela. E Potifar, então, coloca ele no cárcere. E ele fica lá por muito tempo. José é um personagem de uma verdadeira novela no Gênesis. Ele tem todos os ingredientes de uma grande saga, inclusive com elementos que aparecem em alguns momentos da literatura egípcia. E é muito interessante porque ele também tem sido muito usado para ver como uma pessoa vai ser exaltada pelas suas qualidades morais, mas não é exatamente o centro do que o autor bíblico está mostrando. O autor bíblico apresenta José como alguém colocado por Deus num determinado lugar para garantir a salvação de muita gente. Na cadeia, José conhece homens que haviam cuidado das bebidas e dos alimentos do rei do Egito. José escuta seus sonhos, interpreta seus sonhos. E ele sabia que aquele que era responsável pelas comidas morreria dentro de 3 dias. 3 dias seria o aniversário do faraó. E o faraó, então, executaria ele e restauraria o ministro das bebidas ao seu cargo.
Talvez o ministro das comidas e das bebidas eram os homens de maior confiança do rei, porque eram eles que experimentavam a bebida antes do rei, ou a comida, para saber que o rei não seria envenenado. Os sonhos se concretizam da maneira que José interpretou. Até que o ministro das bebidas, aquele que José tinha ajudado, lembra José e fala para o faraó: esse homem pode te ajudar. E faraó então encontra com José e José realmente interpreta os sonhos do faraó. Ele sonha com 7 vacas gordas que estão pastoreando ali perto da região do Nilo. E 7 vacas magras, muito feias e magras, também ali pastoreando. E essas vacas magras comem as vacas gordas e continuam magras. Então o faraó chama magos, chama especialistas para conseguir decifrar esse sonho e ninguém consegue decifrar o sonho. Eles tinham que chamar alguém. E esse alguém podia ser um profeta, né? A gente chama de profeta mais tarde, mas eram uns magos, eram algum conselheiro, alguém de autoridade. No caso, o faraó não achou ninguém, né? Ninguém à altura daquele sonho, ninguém estava entendendo aquele sonho. Por quê? Porque justamente quem estava fazendo as coisas, mexendo tudo, era Deus. E aí Deus está trabalhando, chegou a hora de eu colocar você na jogada. E aí chegou a hora de José entrar e ser usado por Deus para esse momento. Então a gente tem essa coisa que a gente não entende muito bem, mas o tempo certo de Deus. E ele explica para o faraó que essas vacas gordas simbolizam os 7 anos, são 7 vacas gordas, 7 magras. São os 7 anos de prosperidade que o Egito vai ter, seguidos de 7 anos de fome e seca que vai vir. Mas José vai além. E José não só ele interpreta esses sonhos, ele também traz uma solução. Ele disse: você tem que economizar durante o tempo que você está com fartura, juntar todas essas safras, acumulá-las, para que nos anos de fome você tenha como sobreviver, tenha como dividir e salvar o seu povo. E ficou até hoje aí, ó, o ditado, né? A época das vacas gordas e a época das vacas magras. Embora muitos ainda não aprenderam a lição. Na época das vacas gordas você economiza. Para quê? Para que você possa utilizar na época das vacas magras. E ele acertou, né? Em cima, e o faraó chegou à conclusão: bom, quem melhor do que este homem para administrar esta situação? Vamos nos antecipar a esse problema. É José no Egito. O faraó o coloca, na verdade, entre aspas, como segundo maior poder no Egito, mas na prática como primeiro, porque o faraó dá a ele o seu anel de selar. E o anel era a forma de autenticar, então, os documentos. Aquilo que ele falava, ou aquilo que ele decretava, ele autenticava com o anel. Os selos eram espécies de carimbos da antiguidade. Eles representavam principalmente poder na época do Antigo Egito. Estes selos tinham várias formas. Poderiam ser em anéis ou em colares. Aliás, foi com um anel como este que José conseguiu governar e salvar o Egito de um longo período de fome. José conquistou a posição de governador e o faraó teria lhe dado alguns itens como presente.
Ele ganhou os ornamentos que exibia no peito, do qual nós sabemos da existência por causa dos diferentes tipos de pinturas nas paredes. E também lhe deu algo bem específico, um anel-selo, uma espécie de carimbo. Nós sabemos que os egípcios usavam carimbos como esse o tempo todo, especialmente os que se assemelhavam a escaravelhos, ou besouros com a imagem do sol nas patas. Antes de mais nada, vamos nos lembrar que José tinha 30 anos quando ele esteve em frente ao faraó. Muito, muito jovem. Tentem imaginar hoje um chefe político de 30 anos. Muita gente até riria, não é, dessa possibilidade. Mas naquela época, 30 anos, e ele não era por ascendência, não é por descendência, não é porque ele herdou isso do pai dele. Então o faraó decide transformar José em seu braço direito, em seu grande ministro, em seu vice, né, o vice-faraó, como um vice-rei, para administrar o Egito para o faraó. E José, então, se torna um grande administrador do Egito. E nesses anos que ele é o administrador, tem seca em toda a região do Egito, inclusive aqui em Canaã. E a família de José vivia em Canaã. A função exata ocupada por José era chamada no Oriente Antigo de vizir. O texto bíblico apresenta e chama de governador o cargo de vizir dentro do Egito, que é uma espécie de administrador geral do Egito Antigo. Ele é o céu do faraó. Imaginem José com 30 anos, depois de 13 anos de escravidão e de cárcere no Egito. Ele recebe o cargo mais elevado do Egito, fora o faraó. E o faraó propriamente diz isso para ele: fora o meu trono, você será o homem mais importante do Egito. E os egípcios aceitam. Um detalhe interessante é que existe uma inscrição de um desses líderes de uma cidade do Egito, que foi encontrado um líder que colocou uma inscrição, era um líder de estoques de comida, e ele fala que ele seguiu à risca tudo aquilo que foi determinado por ele, e todas as pessoas que pediam comida para ele, ele deu, e ninguém passou fome durante aquele grande período de fome que existiu. E o período está muito próximo ao período em que José viveu. Será que o chefe desse vizir local foi José? A gente não sabe, mas a probabilidade é bem grande. José governou o Egito por um período de quase 80 anos. O Antigo Egito foi um império muito grande, já era um império muito próspero, era um dos grandes impérios dessa região do Antigo Oriente. Mas José, realmente, de acordo com a Bíblia, ele governa o Egito e ele ajuda o Egito a se manter próspero nesses 7 anos de seca e de fome. O Egito ele era também esse grande centro de produção de alimentos e também de armazenamento, justamente também pelas crenças religiosas deles. Era muito importante para eles a construção de silos, o armazenamento, a distribuição correta dos alimentos. E é por isso que eles, vendo então essa ideia de que eles são responsáveis pela ordem, é o lugar que seria possível de se garantir o sustento durante um período muito longo de carestia. E a interpretação do sonho do faraó se concretiza. Foi um período de muita fome em toda a região, inclusive na região de Canaã. Eles escutaram que no Egito havia comida e eles foram para o Egito comprar comida para viver, para sobreviver. Jacó manda seus filhos para se abastecer no Egito, porque ele sabe que só lá existe possibilidade de se encontrar comida e de se salvar suas próprias vidas. Eles nem imaginavam quem era o responsável pela situação próspera do Egito. José nunca mais havia falado com a família.
Os irmãos chegam a José, não reconhecem José, mas José sim os reconhece. E ele então chama eles de espiões, fala que eles estão espionando, coloca Simão, um dos irmãos, preso. José faz muitas perguntas sobre o pai e tudo, mas sem se identificar, sem mostrar algum relacionamento sentimental aos irmãos. Então, José se convence que os irmãos realmente se arrependeram do que eles fizeram, então está aberto o caminho para a reconciliação.